tema para a nossa reflexão da noite são os aspectos espirituais da pandemia. Isso é importante porque temos que delimitar a nossa abordagem. Nós não estamos aqui fazendo uma abordagem médica da pandemia, não é o caso, nem uma abordagem política, muito menos uma abordagem social. Embora todas essas abordagens sejam importantes e louváveis, e devem ser feitas, essas abordagens, por aqueles corações que são mais preparados, que têm uma história de estudo nessas temáticas. Nosso propósito nessa noite é muito específico e isso precisa ficar bem claro para quem nos ouve. A nossa abordagem se limita aos aspectos espirituais da pandemia. Não quer dizer que nós desprezemos os outros aspectos, mas significa que nós vamos focar nos aspectos espirituais. Bom, feita essa advertência para todos nós, nos recordamos da questão 13 de O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, na qualidade de consolador prometido, ela veio possibilitar à humanidade terrena subir um degrau na compreensão da divindade. Ao longo dos séculos, nós formamos uma ideia de Deus. Deus já foi visto como um senhor feudal, Deus já foi visto como um rei, Deus já foi visto como um senhor implacável que castiga, que condena. Todas essas experiências fizeram parte da evolução intelectual e espiritual da humanidade. Com a contribuição da doutrina espírita, abriu-se a possibilidade para que nós pudéssemos enxergar aspectos que não podiam ser enxergados antes da contribuição da doutrina espírita. E na questão 13, Kardec, com muita sabedoria, sabedoria de pedagogo, sabedoria de educador, Kardec explica os atributos da divindade. As qualidades, as características do Todo-Poderoso. Dentre esses atributos estão: Deus é imaterial. Deus não pode consistir na soma de tudo que existe de material no universo, porque Deus transcende a matéria. Ele é o criador da matéria. Ele não é um resultado. Ele é a origem. Deus é incorpóreo. Portanto, essa imagem de Deus com mão, com braços, com olhos, com boca, essa imagem antropomórfica do Criador, precisa ser abandonada para que a gente possa apreender, para que a gente possa lograr uma compreensão mais ampla de Deus. Deus é incorpóreo. Deus é soberanamente justo. Significa que a sua lei divina estabelece uma responsabilidade para todos os seres. E a lei divina vela pela responsabilização de cada consciência. Deus é soberanamente bom. Significa que ele renova todas as possibilidades de crescimento, de regeneração, de reparação, de cura. Porque o propósito de Deus é educar, curar e aprimorar. O propósito de Deus é conduzir todas as suas criaturas em direção à pureza e à perfeição relativa das criaturas, para que nós, através da pureza espiritual, nos aproximemos cada vez mais de Deus.
soberanamente bom. Deus é onipotente. Não há na criação nenhum obstáculo à ação de Deus. Na criação divina, não há nenhum obstáculo intransponível ao poder de Deus. Ele é onipotente. Ele pode tudo na sua criação. Deus é onisciente. Significa que na sua criação não há nada opaco para Deus. Toda a sua criação é transparente. Ele enxerga tudo em toda a sua criação. Quando Kardec estabelece esses atributos, nós somos convidados a ampliar a nossa compreensão de Deus, e é exatamente o que faz a doutrina espírita a nosso favor. No capítulo intitulado Deus, no livro A Gênese, Kardec, refletindo sobre os atributos da divindade, ele escreve algo muito interessante. Kardec escreve assim, que os atributos da divindade são uma espécie de critério, de crivo, para que nós pudéssemos avaliar todas as filosofias, todas as ideias, todas as concepções, de modo que qualquer pensamento, qualquer ideia que contrarie um atributo da divindade é uma ideia falsa. E toda ideia que esteja em harmonia com algum dos atributos da divindade, essa é uma ideia forte candidata a ser verdadeira. Um critério para pensarmos. Vamos dar um exemplo. Panteísmo. Uma doutrina espiritualista que prega que o Criador é a soma de todos os elementos materiais do universo. Qual o problema com essa doutrina? Essa doutrina está em confronto, está em contradição com um dos atributos da divindade. Deus é imaterial. Então ele não pode ser a soma de nada material. Vamos examinar uma outra ideia. A ideia do inferno. Um local eterno destinado ao cumprimento eterno de uma pena. Um lugar de condenação eterna. Essa ideia não pode ser verdadeira, porque ela está em contradição com um dos atributos da divindade, que é o da soberana justiça e o da soberana bondade. Deus jamais poderia impor uma pena eterna para um crime relativo. E está em contradição também com o atributo da bondade infinita. Um local eterno, uma pena eterna, uma condenação eterna, não condiz com a bondade divina. Mas nós podemos, agora adentrando no nosso tema, podemos examinar algumas ideias sobre a pandemia. Algumas ideias. Por exemplo, a ideia de que a pandemia é uma condenação de Deus em relação à humanidade. Será que essa ideia de um Deus que condena encarnados, permitindo o surgimento de uma pandemia para castigar as pessoas através da morte física, condiz com o atributo da soberana bondade de Deus? É uma reflexão importante. Seria esse o propósito de uma pandemia? De um cataclismo? De um flagelo? Deus deveria ser visto como um soberano
que está condenando os seus filhos permanentemente? Ou Deus deve ser visto como um pai soberanamente amoroso que educa seus filhos, que corrige, mas também ama, que purifica, mas também engrandece, que direciona, mas também apoia? Ora, é claro que uma reflexão mais profunda sobre a questão 13 de O Livro dos Espíritos deve ser capaz de nos afastar dessas ideias equivocadas, para que possamos pensar a pandemia em uma perspectiva muito mais ampla. Muito mais ampla. E o que nós aprendemos na doutrina espírita? Aprendemos que Deus cria seres eternos, simples e ignorantes. Cria um universo, basta lembrar do Big Bang, cria um universo que se parece com uma minúscula semente. Tudo que Deus cria é semente. Deus não cria nada pronto. Tudo deve se aperfeiçoar. É assim que o universo expandiu e continua se expandindo e, portanto, se aperfeiçoando e, portanto, evoluindo. É assim que os mundos que giram no universo obedecem a uma escala de evolução. Esses mundos não são criados puros, celestes. Eles são criados mundos primitivos. Evoluem para mundos de expiação e prova. Evoluem para mundos regeneradores. Evoluem para mundos ditosos. Evoluem para mundos celestes. Tudo está em evolução. Porque há uma lei de progresso regendo o universo e as nossas vidas. Nós também. Fomos criados simples e ignorantes, mas imortais. E através do progresso espiritual, vamos construindo a nossa grandeza, a nossa pureza e moldando a nossa felicidade aos poucos. Como diz a questão 920 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Da unidade mais simples da vida até a inteligência mais complexa, que são as inteligências angelicais. Degraus. Portanto, Deus é o grande semeador. Ele lança sementes. E a lei do progresso faz com que essas sementes germinem, brotem, cresçam, floresçam e frutifiquem. E o próprio Deus, na sua sabedoria infinita e na sua bondade ilimitada, acompanha essa evolução, direciona essa evolução, conduz o aperfeiçoamento, porque Deus é pai e pai educa. Deus é mãe e mãe ama. Deus ama e educa. Aperfeiçoa, cuida. É assim que Kardec irá escrever nesse capítulo do livro A Gênese, capítulo intitulado Deus. Kardec irá escrever um texto belíssimo intitulado Providência Divina. O que significa providência, a não ser um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que acompanha os seres, um Deus que proporciona a esses seres oportunidades ilimitadas de crescimento. Providência divina. Providência e previdência divina. Ideia, aliás, absolutamente em harmonia com os atributos da divindade. O atributo da soberana justiça
e o atributo do soberano amor. E por que a evolução é obra do esforço e da caminhada lenta e gradativa dos seres? Deus estabeleceu que parte da jornada, deva ser feito em mundos corpóreos. Portanto, os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova e os mundos de regeneração são mundos corpóreos. São mundos em que o ser espiritual é eterno. Porque Deus só cria seres eternos, imortais. Eles têm origem, mas não têm fim. Porque Deus é o criador de toda a eternidade, nos diz André Luiz, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Só Deus é o criador de toda a eternidade. Só Ele cria aquilo que não vai ter mais fim. Os seres inteligentes da criação. Mas esses seres, durante um trecho das suas jornadas de ascensão espiritual, precisam habitar em mundos corpóreos. Portanto, precisam encarnar e precisam desencarnar. Na belíssima síntese que está no Dolmen de Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Portanto, a morte física, o adoecimento físico, o envelhecimento físico fazem parte da vida corporal. São conjunturas. São condições do ser encarnado. Ou como dizem os espíritos na questão que trata dos objetivos da encarnação. É necessário que o espírito imortal passe pelas vicissitudes da vida corporal. Quais são as vicissitudes da vida corporal? Nascer, envelhecer, adoecer, morrer, experimentar perdas, reveses, abandonos, crises, para acrisolar. A vida corporal forja. Assim como uma liga metálica é levada ao fogo e suporta altas temperaturas para que ela possa ser moldada, as inteligências espirituais precisam passar pela vicissitude da vida corporal a fim de serem moldadas. Como diamantes celestes, inquebrantáveis. Isso é importante. É assim que nós devemos concluir. Faz parte da vida corporal transpor os umbrais da morte. Todos atravessaremos essa grande porta. A porta do túmulo. Ninguém se despede da vida corporal, ninguém regressa à pátria espiritual, o nosso verdadeiro lar, o mundo espiritual, o nosso lar. Ninguém volta para a pátria espiritual sem transpor os portais da morte. Não há exceção para nenhum de nós. Bons e maus, sábios e ignorantes, justos e injustos, todos passarão pelo portal do túmulo.
Mas a vida não cessa. A vida não cessa. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Das ilusões dos que acreditaram que a vida era apenas biológica. A morte é o jogo escuro das ilusões, nos diz André Luiz no prefácio de Nosso Lar. A vida não cessa, a morte é o jogo escuro das ilusões. Jogo escuro das ilusões daqueles que viveram apenas em função das sensações corporais. A morte é o jogo das ilusões daqueles que basearam toda a sua felicidade nos frágeis elementos da matéria. A morte é o jogo escuro das ilusões daqueles que cultuaram o corpo em regime de prioridade absoluta, esquecendo-se do espírito. Não tiveram o equilíbrio de cuidar do corpo e do espírito. Não tiveram o equilíbrio de dar atenção à sua natureza imortal, espiritual, da mesma maneira que cuida e deve cuidar, com todo respeito, do seu corpo. A morte é o jogo escuro das ilusões para aqueles que se acreditam vivendo num universo sem leis, num universo caótico, em um universo que não tem regras. A morte é o jogo escuro das ilusões para aqueles que acreditam que não há um Deus amoroso e sábio guiando nossas vidas. A morte é um jogo escuro das ilusões para aqueles que acreditam que uma pandemia, que a morte física é o fim da vida. Mas, para aqueles que já foram banhados, iluminados pelos ensinos espirituais, especialmente os ensinos da abençoada doutrina espírita, nós sabemos, a vida não cessa. A vida não cessa. E é exatamente nessa linha de reflexões que o codificador pergunta na questão que eu vou pedir licença para ler. O texto está aqui comigo. Questão 737 de O Livro dos Espíritos. Flagelos destruidores, ou calamidades destruidoras, se preferirem. Com que finalidade fere Deus a humanidade por meio de calamidades ou flagelos destruidores? Como a pandemia. Como as catástrofes naturais. E os espíritos respondem. A primeira frase é uma resposta relativamente longa. Mas a primeira fase é impactante. A primeira fase é um relâmpago para abrir os olhos. A primeira fase da resposta, essa primeira frase, é um relâmpago para curar nossa cegueira espiritual. Os espíritos dizem, para fazê-la progredir mais depressa. Para fazê-la progredir mais depressa. Essa é a finalidade. A finalidade das pandemias, das calamidades, das mortes coletivas, é apressar o progresso espiritual por meio de uma outra lei. Qual lei? Em que lei está essa questão? A questão 737 do Livro dos Espíritos está na terceira parte do Livro dos Espíritos, numa lei que às vezes a gente não quer ler. A lei de destruição. Lei de destruição. Tudo que é material está sujeito à destruição.
tudo que é material. Se você deixa uma barra de ferro no tempo, a lei de destruição vai acabar com aquela barra de ferro. Uma montanha imponente sofre a ação do vento e no curso dos milênios acaba. Os rios secam, os mares mudam de lugar, os planetas se esgotam e acabam, os sóis se apagam, as galáxias se renovam. Ou na poesia dos espíritos, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Tudo que é material está sujeito a um permanente processo de transformação. E quando eu digo transformação, eu estou dizendo destruição. A forma precisa perecer. A forma acaba. Civilizações do passado acabaram. Espécies biológicas acabaram. Corpos acabam. Nesse momento, tendo plena consciência, posso afirmar que esse corpo vai se desgastar e vai se destruir. Assim como o corpo da minha cachorrinha que está aqui, brincando. É por isso que os animais se ferem, se machucam, morrem. Porque tudo que é material está sujeito à lei de destruição, à lei de transformação. Com qual finalidade? Para aprimorar o que é eterno. Então veja. Veja a sabedoria infinita de Deus no concerto harmonioso da sua criação. Aquilo que é material e temporário é destruído para que aquilo que é eterno e fundamental possa se aperfeiçoar. A morte física, a destruição material, está a serviço de outra lei, a lei do progresso. Progresso espiritual. A matéria se desgasta e se transforma para oferecer um campo de aprimoramento ao ser eterno. Campo de aprimoramento ao ser eterno. É por essa razão que o corpo que nós temos agora vai ser destruído, mas meu espírito subiu um degrau nessa encarnação, graças a Deus, por conta da experiência que esse corpo está me proporcionando. Esse corpo está me proporcionando um campo para o desenvolvimento do meu espírito indestrutível, imortal. Você é um ser eterno, indestrutível, imortal. A providência divina está interessada na parte imortal do seu ser. Porque aquilo que é material, aquilo que é corporal, é como uma veste que em determinado tempo se desgasta e precisa ser trocada. E é exatamente essa a segunda frase da resposta da questão 737. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, os espíritos disseram a Kardec, nós já dissemos isso. Nós já explicamos isso. Por que você não está conseguindo entender?
Por que você não está conseguindo aplicar esse raciocínio para entender as pandemias, os flagelos, as calamidades? Por quê? Qual a dificuldade? A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. Porque só os espíritos são eternos. Nenhuma forma é eterna. Chegará um dia em que nosso sistema solar vai acabar. O sol vai se apagar. A estrela vai explodir. E Deus vai renovar. Porque Ele está sempre renovando. E outro sistema vai surgir. E nós seremos transferidos para outras moradas. É por isso que Kardec pergunta, na primeira parte do Livro dos Espíritos, se o mundo material acabasse, o que aconteceria com o mundo espiritual? E os Espíritos dizem, nada. Nada. Porque o mundo espiritual preexiste ao mundo material. O mundo espiritual não depende do mundo material para poder existir. Mundo material, digo melhor, mundo corporal. Porque a matéria existe em vários níveis, né? Nós temos a matéria primordial, que é o fluido cósmico. Então, as esferas superiores são feitas de matéria quintessenciada. Então, o melhor é falar mundos corpóreos. Não afeta em nada. Em nada. Mas o Kardec continua perguntando. E é ótimo. É ótimo que ele pergunta de novo. Ele repete a pergunta. É como aquele aluno insistente que repete a mesma pergunta para tentar conseguir tirar um pouco mais da sabedoria dos espíritos. E ele pergunta assim, na 738A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E muitas vezes a gente se pergunta, oh meu Deus, quanta pessoa bondosa está morrendo de Covid? Quanta pessoa boa? Quantas pessoas honestas, amorosas, caridosas? Será justo isso? Olha a pergunta de Kardec. Será justo uma pessoa que viveu de forma honrada, equilibrada, amorosa, caridosa, morrer de Covid? Será justo isso? E os espíritos respondem. Respondem com uma sutileza. Respondem com um amor, mas com uma energia educadora impressionante. Impressionante. Olha a resposta dos espíritos. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Puxão de orelha. É como se os espíritos disserem assim, meu Deus, vocês só pensam no corpo. Vocês só enxergam o corpo. A única referência que vocês têm é o corpo. Vocês acham que o corpo é tudo. O corpo é uma bênção, mas não é tudo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Por que nós vamos pensar de maneira diferente depois da morte? Porque você vai perder o corpo físico. E quando perdemos o corpo físico, a nossa visão da vida muda.
A visão que você tem de você mesmo muda. A visão que você tem de tudo que você passou muda. Muda por quê? Muda porque muda o ponto de vista. Muda a referência. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. É uma chamada de atenção. Porque nós não podemos confundir misericórdia e amor com pieguismo. O que é que os Espíritos estão dizendo? Coragem. Resiliência. Representam um ensino que vos dá e que vos servirá no futuro. Ou seja, todas as dificuldades que nós passamos na vida corporal são um ensino. Que nos é dado agora, mas que nos servirá no futuro como um tesouro. Os espíritos, olha o que eles vão dizer. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Então veja, antes da sua gestação ocorrer no útero materno, você já pré-existia ao seu corpo. E depois que o seu corpo for ao túmulo, você continuará existindo. A vida não cessa. Ela existia antes da concepção e ela continuará existindo após a desencarnação. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Olha isso. São como roupas com as quais nós aparecemos no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os seres humanos, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. O compromisso de Deus é com os espíritos imortais, não com corpos. Deus não prometeu corpos imortais. Essa é uma falsa expectativa que nós temos. Corpos materiais eternos. Não há essa promessa. Não há esse compromisso. O compromisso de Deus é com espíritos eternos. Espíritos que trocam de corpos, que trocam de vestes para realizarem o seu progresso espiritual, a sua ascensão espiritual. Até o dia em que não precisem mais tomar corpos grosseiros, até o momento em que não precisem mais sofrer as vicissitudes da vida corporal e passar pela desencarnação. Nesse momento, seremos espíritos puros e entraremos na posse da nossa herança,
que é a felicidade suprema no mundo espiritual, nos mundos celestes, morada dos espíritos que não mais estão sujeitos à encarnação.